Perfeito, muito obrigado. Bom, pessoal, então, hoje daremos o nosso terceiro workshop do módulo de operações UPIM, né, conforme havíamos combinado desde da nossa primeira agenda, o qual, durante o processo de desenvolvimento, de implementação desse projeto, nós passaríamos com vocês, né, atualizações, tiraríamos dúvidas, né, com uma cadência aí de cada 45 dias. Então, hoje a gente dará início a essa terceira agenda, né, porém é a segunda de atualização de status. Este workshop será ministrado pelo fornecedor da estrutura, o qual está desenvolvendo o módulo de operações. Ao término das reuniões, fiquem à vontade todos os participantes, as insurtechs, e fornecedores que estejam aqui presentes para tirar as suas dúvidas e contribuir com o projeto. Desde já, a estrutura agradece a presença de todos. Vou passar a palavra para o Erenildo, o qual irá conduzir essa apresentação e todos tenham aí um excelente workshop. Muito obrigado, pessoal. Erenildo, por favor, contigo. Obrigado, Maurício. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou pegar a tela aqui, Maurício. Bom, pessoal, o workshop de hoje, ele tem como objetivo trazer as respostas dos questionamentos que foram feitos no workshop anterior, né? Tiveram alguns questionamentos que foram feitos por alguns fornecedores e também pelas algumas participantes. E a gente trabalhou nesses questionamentos, nessas dúvidas, internamente com o grupo de trabalho do OPIM, né? Formalizamos as respostas que o grupo entende que é a resposta que cabe a gente apresentar hoje, tá? Então, o objetivo hoje aqui eu vou passar os questionamentos e também eu vou falar aqui a resposta que que o GT de Trabalho e Tecnologia do OPIM, né, elaborou, tá? Então, essas respostas já foram aprovadas, refinadas pelo grupo de trabalho. Eu vou passar todos os questionamentos e no final eu deixo aberto aí para vocês fazerem novos questionamentos ou se tiver alguma dúvida de uma questão específica, eu vou solicitar que vocês anotem aí para que no final a gente possa voltar na pergunta e na resposta, tá bom? Bom, então, a primeira pergunta, né? A primeira pergunta fala ali sobre dúvidas sobre duplicação de requisições e respostas, né? Então, a primeira pergunta é: considerando a divergência entre a discussão inicial, duplicação da entrada e saída e os diagramas apresentados apenas na saída, qual será o fluxo exato da duplicação de requisição e resposta esperada no MOP? Na última reunião que a gente teve de apresentação do workshop, eu mostrei somente o diagrama ali da parte do client, né, que é o componente que vai ser instalado do lado de vocês. Então, não sei se houve alguma uma dúvida, dificuldade de interpretação, mas, de fato, o fluxo ele ocorre dos dois lados, né? Tanto da transmissora, tanto da receptora, quando houver, né? Não quer dizer que, quando eu apresentei ali o diagrama de componentes do client, que vai ter somente uma requisição. Então, houve uma divergência ali de entendimento, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, a gravação, vou solicitar que revisitem a gravação do workshop anterior, onde eu falo ali explicitamente que aquele desenho que foi apresentado é o diagrama relacionado ao client, né? Lógico, vai ter a parte do serve, mas a gente quis explanar
e entrar em detalhe sobre os componentes que serão configurados e colocados dentro do lado das participantes, tá? Então, essa foi o nosso entendimento. Questão 2. Como o MOP garantirá a consistência das informações duplicadas, especialmente se a duplicação ocorrer antes de qualquer tratamento ou validação do API Gate? Resposta. A consistência das informações é um ponto crucial, né? A duplicação ocorrendo após o tratamento do gate da API na resposta. É um mecanismo que visa garantir a fidelidade dos dados. Ao duplicar a resposta final, que seria entregue ao cliente, o MOP assegura que os dados são enviados à PCM sejam exatamente os mesmos que o requisitante recebeu. Isso significa que as informações já passaram pelas validações do negócio, segurança e consentimentos aplicados à infraestrutura da participante. A responsabilidade pela consistência do dado, portanto, permanece com a transmissora da informação. Ou seja, a gente não faz nenhum tratamento e nenhuma modificação no dado que a gente vai receber, tá? A não ser a questão da anonimização. Mas a requisição, os dados, eles ficam fidedignos ao que o componente de fato está recebendo, tá? Questão 2, quanto à relação dos custos. Qual a justificativa para a redução de custos permitida com a implementação do MOP, visto que a arquitetura apresentada parece indicar um aumento considerável na infraestrutura e nos custos operacionais? A resposta. A promessa de redução dos custos com o MOP, apesar de aparente aumento da infraestrutura, baseia-se em uma visão de economia de escala e centralização de esforço. A justificativa dos idealizadores do projeto se sustenta nos seguintes pilares: desenvolvimento centralizado. O MOP Client e outros componentes são desenvolvidos e mantidos de forma centralizada pela estrutura da governança do OpenSUSE. Isso evita que cada uma das dezenas de seguradoras participantes precise desenvolver e manter individualmente suas próprias soluções complexas para cada coleta de métricas, monitoramento e garantia de qualidade dos dados. Padronização e conformidade. O MOP garante um padrão único para a coleta de dados e métricas, simplificando os processos de auditoria e fiscalização pela SUSEP. A não conformidade geraria custos individuais muito maiores. Eficiência operacional em larga escala. Embora haja um custo inicial de infraestrutura, a operação centralizada da PCM e a distribuição do MOP Client padronizado dilui os custos operacionais entre todos os participantes. O custo para uma única empresa desenvolver, implantar e manter uma solução similar isolamento não seria permitido. Em resumo, o custo da infraestrutura individual do MOP para cada participante é percebido como menor do que o custo de desenvolver e operar uma solução proprietária que atenda a todos os requisitos regulatórios. Questão 4. Quanto à documentação, né? Isso do código aberto. Se o MOP Client for aberto, né, tiver o código aberto, haverá uma documentação e suporte para que os clientes possam fazer ajustes e implementações próprias, como torná-lo multitenants. Sim, o MOP Client será disponibilizado como código aberto. A expectativa é que haja documentação e suporte adequado. A estrutura de governança do OpenSUSE Brasil tem a responsabilidade de fornecer os manuais técnicos, guias de implementação e canais de suporte para auxiliar os participantes. Não será permitido a customizações, né? Isso está muito ligado ao item anterior. Se a gente abre para ter customizações, a gente perde a padronização, tá? Então, vocês vão ter acesso ao código-fonte, poder olhar o que foi desenvolvido, mas não vai poder fazer nenhum tipo de customização. Implementação da regra de duplicação, isso que foi um fornecedor que enviou, com as soluções de Akamai, tá? Em cenário onde os clientes utilizam soluções como Akamai na frente do gate da API, como a regra de duplicação será implementada e gerenciada,
E quem será responsável por essa implementação? Bom, em cenários onde as soluções de borda, como o Akamai, são utilizadas, a implementação da duplicação de respostas gerenciadas pelo MOP Client deve ocorrer após o tráfego passar por essas camadas. A responsabilidade pela implementação e configuração do MOP Client e seus componentes internos é do participante do OpenShield, a seguradora, que pode contar com o apoio dos seus fornecedores de tecnologia. A regra de duplicação em si é uma lógica interna do MOP Client. A configuração do Akamai precisaria garantir que as requisições destinadas às APIs do OpenShield sejam corretamente roteadas para o ambiente onde o MOP Client e o API estão operando. Ou seja, né, logo após a passagem ali da primeira camada desse componente que solicitaram como está dentro dentro de uma estrutura dos fornecedores, de um fornecedor. A duplicação não seria uma regra do Akamai, né? Ele faz o que tem que fazer, né? E segue com a requisição, mas sim uma ação executada pelo MOP Client no fluxo da resposta. Tá? Quem vai duplicar o fluxo, né? Vai ser o o appliance ali que está na borda da seguradora, tá? Ou do fornecedor. Sobrevivência das mensagens do Message Broker, o RabbitMQ. A solução do MOP inclui um Message Broker. No caso aqui, a gente usou o RabbitMQ, né? Dentro do MOP Client. Como será garantida a sobrevivência das mensagens em caso de falhas? E o broker será gerenciado ou haverá a opção de usar soluções como Kafka? Bom, a garantia da sobrevivência das mensagens em caso de falhas com o RabbitMQ, que compõe o MOP Client, é um requisito fundamental da arquitetura. Isso é, tipicamente, alcançado através de persistência das mensagens. As mensagens são marcadas como persistentes, sendo salvas em disco pelo broker. Filas duráveis, né? As filas são declaradas como duráveis, o que significa que sobrevive à reinicialização do broker. Confirmação de entrega, né? Publish confirms. O produtor, o Open Client, aguarda a confirmação do broker de que a mensagem foi recebida e processada pelo lado do server, né? Customerização e autodisponibilidade, né? HA, né? O RabbitMQ pode ser configurado em um cluster com replicação de fios entre os nós, garantindo que em um nó, se um nó falhar, os outros assumem sem perda de dados. Quanto ao questionamento de poder utilizar um outro barramento aí, como por exemplo o Kafka, né? Um outro broker. A opção de usar soluções como Kafka geralmente não é oferecida no escopo inicial de uma solução padronizada como MOP, né? Então, se a gente está querendo a padronização, até mesmo para futuras atualizações e manutenções e manutenções preventivas, fica difícil a gente como gestores do componente, né, deixar aberto para que cada fornecedor, cada participante tenha escolha do seu broker. Então, a gente está prezando aqui pela uniformidade. O RabbitMQ foi escolhido por sua flexibilidade de roteamento e maturidade no mercado de cenários de mensageria tradicionais. O broker sobre o questionamento, agora a resposta sobre o questionamento de quem é a responsabilidade de gerenciar o broker. O broker é gerenciado pelo próprio participante, né? Já que vai estar dentro da infraestrutura do participante, como parte da infraestrutura do MOP Client implantada em seu ambiente. Hum. Intrusividade e complexidade da implementação do MOP, né? A implementação do MOP na infraestrutura do cliente, né, como todos os seus componentes, não seria intrusiva e complexa do ponto de vista de gerenciamento e manutenções para o cliente. A justificativa para essa abordagem reside na necessidade de garantir a padronização, segurança e a coleta das informações diretamente na fonte, antes que qualquer manipulação externa possa ocorrer. A complexidade é mitigada pelo fornecimento dos componentes pré-configurados, né? Ele vai ser todo
containerizado, todo parametrizado, então vai ter o mínimo de esforço possível de configuração do lado das participantes. E os manuais de instalação serão detalhados, não serão fornecidos de forma bem detalhada. Ao longo do prazo, a visão é que a gestão de um componente padronizado com suporte centralizado seja mais eficiente do que a gestão de dezenas de soluções customizadas e heterogêneas que tem no mercado. Então, a ideia é que a gente, com a maturidade desse componente, né, dessa solução, a gente se torne as manutenções, as evoluções, né, muito mais eficaz do que é hoje. E com isso a gente atinja o tempo mínimo de evoluções, né, e operação do OPIM como um todo, né? Se a gente tem um componente padronizado e ele se torna mais eficiente e manutenível, né, logo teremos os serviços o quão antes disponíveis para uso. Esse é o entendimento do grupo de tecnologia do OPIM. Alô? Sinal de Estamos como... escutando. Não, sinal Oi, como se estiver... Não, sinal como se estivesse Elenilson? ouvindo. Tô ouvindo, tô ouvindo. É que apareceu mesmo que como se você tivesse desligado, né? Eu É, também vi é, isso. é. Esse aqui eu tinha caído. Vou voltar aqui para o slide. Bom, questão 8. A gente teve um questionamento sobre a divisão de múltiplos namespace ali, quando eu mostrei a arquitetura ali de microserviço, em microserviço, né? Então, o questionamento. Considerando a complexidade da infraestrutura do MOP, que inclui vários namespaces separados, qual a justificativa para essa divisão e como isso impacta na gestão e nos custos para implementações? Bom, a divisão da infraestrutura do MOP em múltiplos namespaces em ambiente de containers, como foi no caso o Kubernetes, é uma prática recomendada e segura e de organização, conhecido como segregação de ambientes. A justificativa para essa divisão inclui segurança, isola os diferentes componentes do MOP, limitando o impacto de uma possível falha ou comprometimento da segurança em um único namespace, ou seja, se tiver um namespace com problema, não vou ter os outros afetados. Gestão de recursos. Bom, eu permito alocar e monitorar mais recursos para um namespace que requer mais recursos, processamento, memória, enfim, de forma granular, né? Organização e manutenção facilita a gestão do ciclo de vida do aplicativo, permitindo atualizações e manutenções em componentes específicos, sem afetar os demais, tá? Então, se eu tenho os componentes de uma forma granular mais fina, né, mais dispersa, eu consigo fazer as evoluções e manutenções de forma bem singular, não afetando os demais. Apesar de poder adicionar uma camada na gestão, essa abordagem é fundamental para a robustez e segurança da solução em ambientes produtivos. Bom, integrações com serviços de segurança e gerenciamento de dados sensíveis. Como o MOP se integra com os serviços de segurança já existentes dos clientes e como será gerenciado os tráfegos de dados sensíveis, incluindo certificados através do MOP. O MOP será projetado para operar dentro do perímetro de segurança da participante, de acordo com a circular da SUSEP 3638. Ele se entrega aos serviços de segurança existentes, ao se posicionar no fluxo de dados que já é protegido por firewalls, WAFs e outras soluções de segurança por parte das participantes. O gerenciamento dos dados sensíveis, incluindo certificados, que segue o padrão definido no Manual de Segurança do OpenStations, vai seguir o manual, né? O tráfego entre o MOP Client e o APIM e o MOP Client para a PCM, no caso do lado do server, né, deve ser criptografado usando TLS e MTLS, né? Os certificados digitais que garantem a identidade e a segurança da comunicação entre os participantes serão gerenciados de acordo com as especificações do CP Brasil e as normas do OpenSUSE, sendo uma responsabilidade da participante e o uso correto e a configuração e a custódia desses ativos, né? Então, quando a gente estiver trabalhando ali com o credenciamento mútuo, né? Então,
vai ficar por parte das participantes ter a custódia desse certificado para a gente conseguir fazer a transação de forma segura. Fornecimento de um Helm chart para a implementação do MOP, né? Existem planos para fornecer um Helm chart completo para a implementação do MOP, ou apenas um repositório do GitHub com código e configuração, como por exemplo o Unix? Aqui foi um exemplo um dos questionamentos, né? Bom, sim, será fornecido um Helm chart completo, né, para facilitar ali a instalação e a configuração do MOP Client dentro das participantes, né? A gente tinha falado lá que o único requisito que as participantes teriam seria ter um gerenciador de container, né, no caso Kubernetes, né? A gente vou fornecer apenas os repositórios no GitHub como um código e configurações isoladas, como no Nginx, aumentaria a complexidade e o risco de implementações. Isso seria bastante inconsistente, né? Se a gente mantivesse só o repositório de código. Então, não estaria bem padronizado e não ajudaria muito na configuração e instalação. Então, vai ser sim disponibilizado um Helm chart padronizado que simplifica drasticamente a instalação, configuração e atualização do MOP, né? Mas em questão também de atualização, né? Quando a gente subir ou houver uma necessidade de atualização, através do Helm chart vocês serão notificados e serão feitas as atualizações de forma automática. E com isso, a gente vai garantir, né, um grau de padronização entre a gente que está fornecendo o produto, né, e vocês que são os clientes, de fato. Bom, serão liberados para os participantes a credencial de acesso para baixar os fontes? É uma pergunta que já foi respondida anteriormente, mas a gente optou por manter. Tá? As credenciais de acesso para baixar o código-fonte e outros artefatos móveis são tipicamente liberados de forma gradualmente para os participantes que cumprem as etapas do processo de adesão do OpenSUSE. Ou seja, quem estiver dentro do OpenSUSE vai receber as credenciais. O acesso é restrito ao ambiente de desenvolvimento e homologação para as empresas e seus fornecedores contratados, seguindo os protocolos de segurança e confidencialidade estabelecidos pela estrutura de governança. O código-fonte poderá ser baixado, mas não customizado, né? Então, vai ser análogo aos ambientes que vocês têm hoje, né? O ambiente mais, mais próximo do ambiente produtivo que vocês obtêm hoje aqui na infraestrutura do OpenSUSE é o ambiente de sandbox, né? Então, a gente também, com a implantação e implementação do MOP para vocês, iremos manter também esse ambiente, né, ao qual vocês vão poder fazer os testes ali com bastante similaridade ao ambiente de produção. Bom, inclusão do DCM no escopo do MOP. O MOP é anunciado como uma solução que engloba a qualidade de dados, né, o MQD, plataforma de coleta de métricas, e segurança. Ele também abordará o DCM, e se sim, em que fase do projeto está previsto? Sim, o projeto do MOP irá incorporar o Dynamic Client Registration e o DCM na fase 2 do MOP, tá? Então, a gente está na primeira fase. Na segunda fase, a gente vai estar colocando a DCM. Bom, pessoal, aqui é um divisor, porque aqui são perguntas do chat e muitas dessas perguntas elas se repetem, né? Acho que a gente pode agora ir para os questionamentos, né? Então, acho que eu passei por todas as perguntas e, e agora eu deixo aberto aqui as últimas meia hora aí para a gente debater, tá? Sobre essas perguntas, caso vocês tenham dúvidas sobre o que foi respondido. Lembrando que, mais uma vez, tá? Que essas respostas elas foram exauridas ali entre o GT de tecnologia do PIN, tá? Então, a gente
hoje traz aqui as respostas dos questionamentos que vocês trouxeram lá no dia 29, tá bom? Se surgirem novos questionamentos, a gente vai estar fazendo o mesmo processo, né? Levando para o grupo para estarmos elaborando as respostas e trazendo para vocês novamente. Então, agora, acho que foi meia hora certinho. Eu deixo aberto aqui para questionamentos de vocês. Obrigado, Erenildo. É, o Rodrigo, tanto o Rodrigo quanto o Carlos já deixaram algumas perguntas aqui pelo chat. Eu não sei se elas já foram contempladas no seu hall de perguntas. Todavia, eu convido aqui o próprio Rodrigo, por gentileza, caso você queira se manifestar em relacionado à sua pergunta, ou caso queira que eu faça a leitura, sem problema algum, só manifestar aqui pelo chat que eu faço a leitura. Do contrário, por favor, gostaria que você comentasse sobre a sua pergunta para que o Erenildo aqui possa clarear todo o seu questionamento. Boa tarde, pessoal. Posso começar aqui então, Maurício? Por favor, Rodrigo. Tranquilo. Eu só fiquei na dúvida aí na leitura, né, das respostas, né, que o Erenildo fez, né? Uhum. Eu fiquei na dúvida do texto, como estava escrito na questão do RabbitMQ. A gente vai ter que levantar algum recurso externo além do que vai estar dentro do container? Como que vai ser isso? Não, não. O Vocês não banco de vão. dados, o extra, Não, alguma não, coisa não. extra, ou vai estar É, tudo vai containerizado? estar tudo dentro do container. Vocês não vão precisar ter nada externo. Na verdade, nem pode, né? Vocês não vão poder ter nada externo do que, do que Uhum, não está dentro do limítrofe ali do componente, tá? O uhum, componente ele tem que ser capaz de receber uma requisição, fazer toda a tratativa ali, anonimização, qualidade, segurança, que são as três premissas, né, uhum. que o MOP vai estar tratando. Após isso é com a entrada da requisição dentro do componente. Então, ali a gente vai estar provendo é, mínimo de armazenamento, o RabbitMQ ele vai estar dentro desse do componente do cliente, e aí a única coisa externa que vocês vão ter que fazer é prover uma saída para que esse componente se comunique depois com o server do MOP, né? Ou seja, depois de fazer toda a tratativa internamente dentro do componente, o dado vai ser tratado e ele vai sair de uma forma diferente como ele entrou, como, por exemplo, anonimizado, né? Vai ter regras ali de segurança que a gente vai estar contabilizando do nosso lado. E respondendo, não, vocês não vão precisar fazer nada, instalar nenhum componente fora do Guide. Entendi. Aí Tá. só uma segunda dúvida, complementando Uhum. aquela uma outra pergunta que teve da Akamai, né? A gente também passa pela Akamai hoje. Uhum. Não ficou muito claro para mim o seguinte: você está pensando naquela resposta como se fosse uma transmissora, certo? Que a Sim, gente vai ter que sim. ligar a Akamai, passar por ele, né? Fazer a ligação entre a Akamai e o container, né? Uhum. E para chegar dentro do ambiente aqui onde vai ter os dados em si. É isso? Exato. Exato. Tá. Exato. Geralmente entre a Akamai e a origem, né, no caso, seja um proxy, alguma coisa assim, a gente precisa Uhum. configurar algum certificado, alguma coisa nesse sentido. Isso está previsto no MOP? Tá. O certificado, vai ter uma camada de certificado, mas vamos lá. Você tem o Akamai, aí o Akamai está Isso, na frente aqui, ele vai bater no proxy. Na verdade, os isso. certificados para comunicar com o MOP vai estar na camada do proxy, não do Akamai, tá? Porque de O qualquer certificado de forma, server, sim. O de server, sim, mas isso. entre a Akamai para confiança na origem, deveria ter um MTLS comum, por exemplo. Deveria ter. Na verdade, não precisa porque você já vai estar entrando com essa requisição para dentro do seu cliente, no caso, não sei se você é um fornecedor, né? Então, quando você bater no seu proxy e você dá um handshake com o MOP client, com o MTLS, você já está garantindo a confiabilidade. Porque o Akamai já está na borda bem externa, né? A gente está falando de um componente que está a borda mais próxima, vamos imaginar um perímetro, né? Um perímetro mais próximo para você já entrar dentro da zona de segurança do seu cliente ou do seu ambiente seguro, caso você não for um fornecedor. Então, assim, a gente não vê essa necessidade, mas a gente pode rever também.
nesse Então, sentido. por exemplo, eu poderia colocar um gateway antes do MOP. Na verdade, tem. Tem, né? Tá bom. O próprio. Deixa eu mostrar aqui. A própria arquitetura do MOP, o Rodrigo, Uhum. aqui, ó, ele tem um proxy, né? Onde vão ter essas configurações. Aqui, ó. Aqui, essa linha. Opa, desculpa. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa linha verde aqui é o. Mostra aqui. Não, aqui vai ficar melhor. Aqui a gente tem um proxy, ó. Ai, meu Deus. Ele internamente dele, ele já tem um proxy, Aham. tá vendo? Tá? E aqui é que a gente vai fazer a configuração dos certificados, tanto para dar o handshake, né? E também a autenticação e autorização interna. Imagina que aqui Uhum. seja uma peça de vocês, né? Que está mandando para uma requisição para fora. Essa linha aqui é a internet. Só que o fluxo, ele ocorre de forma simultânea, né? Ele segue para a participante, no caso a receptora, e também entra com uma requisição para dentro do MOP. Por isso que eu falei Uhum. que se o Akamai estiver na parte externa de vocês, assim, não vejo muito sentido a gente ter essa, essa, essa outra camada de segurança. Mas, Uhum. porque já vai tá batendo aqui, já está dentro do perímetro de vocês, interno. Elenildo, nessa Oi? ideia, então, por exemplo, o Akamai, ele estando na parte externa, se ele negar a requisição que veio da receptora, o MOP e nem internamente ele vai ficar sabendo disso. Tipo, Não vai ele ficar barrou a sabendo. requisição. E Aham. não tem problema, né? O MOP client, nesse caso ali, não vai se preocupar com isso, né? Não, não, exato. Ah, então beleza. E como é que fica o reporte do PCM nisso? Oi? Daí não vai ter o reporte, porque ele não vai ter entrado. Não vai ter entrado. Mas a receptora ela vai acusar. Não, porque a gente está falando aqui se vai parar no Akamai, não vai chegar na receptora, concorda? Não, ao Não vai contrário. chegar na transmissora. Não vai chegar na transmissora. Ó, pensa só, É. eu tô com a Akamai e tô com o MOP por trás, Uhum, né? A uhum, receptora ela vem, vamos supor que ela está com o certificado vencido. Ela vai tomar uma negação. Ela vai me reportar no PCM. Só que quem vai reportar o PCM a partir de X tempo vai ser o MOP. uhum. Só que o MOP não foi acionado, porque ele não vai saber o que aconteceu na Não, Akamai. pessoal, nesse caso aí a gente vai ter que fazer com que a requisição entre. Mas quem que vai cuidar da validação do OCSP, da validação dos certificados? É, a gente vai ter que O colocar no PMTLS. a gente vai ter que colocar, de fato. Para poder, mesmo que a requisição seja inválida, ela chegar ali para dentro do MOP client, tá certo. O MOP ele vai fazer, não sei, mas vai que o MOP ele está prevendo ter uma integração com o CSP para validar os certificados ou não? Fazer esse Sim, papel. sim, sim. Então, na verdade, a gente deveria só repassar e o MOP fazer essa validação, ele vai ter a informação para gerar o PCM que ele precisa, né? Na verdade, enfim, a gente não tá, a gente não está preocupado do trâmite legal, desculpa a palavra, não é trâmite legal, se a requisição vai atender ou não em termos de negócio, né? Mas em termos Uhum, de interceptar e pegar para, de fato, para contabilizar e fazer as métricas que a gente tem que fazer, tá? uhum, O que vocês têm que garantir é que tanto a transmissora, tanto a receptora, sempre tem que passar a requisição para dentro do componente do mob client, uhum. entendeu? E uma dúvida, nessa primeira etapa, pensando em transmissora, né? Receptora, eu entendo, como receptora, eu entendo, né? Que A ele vai transmissora acho que é sair, né? facultativo, né? Acho Mas que alguém uma colocou no centro. dúvida, aham. Pensando como transmissora, o MOP ele vai ter algum endpoint de controle que o regulador vai consumir nesse primeiro momento?
Além dos Regulador, não. regulatórios? Como assim? Não. Somente os regulatórios, endpoints regulatórios. Sim. Então Desculpa, beleza. pode Não vai ter reformular a um novo pergunta? endpoint, né? Pode reformular a Não vai pergunta, ter Rodrigo? algum endpoint de controle, algum endpoint novo além dos regulatórios hoje existentes. Vai ter algum outro novo? A princípio a gente vai entrar com todos os endpoints que tem hoje na PCM, Aham. né? Que são as APIs que são hoje que estão sendo transacionadas, né? Mas pode ser que no decorrer do projeto, até o final do projeto, surja a necessidade de uma outra métrica que não esteja na PCM. Então, mas isso vai estar na documentação, tá? E Beleza. que não seja viável mais colocar na PCM, porque em função da implementação do MOP. Então, já vamos colocar uma determinada métrica que já ser atendido pelo novo componente. Tá, mas isso aí a gente documenta, não tem problema. Mas, a princípio, ele vai entrar atendendo para atender todas as APIs que estão lá dentro atendendo a PCM hoje. Uhum. Beleza. E para esse ano, né, que é outubro mais ou menos, né, estimados os primeiros testes, né? Isso. Ele vai estar só com o registro do PCM ou ele vai ter mais coisa? Não, só Ele já vai PCM. estar já vai estar integrado para fazer todo esse trâmite aí de Porque você. sendo de, de, Ah, de passar todos os endpoints por ele já de uma vez ou não, não, somente o PCM nesse primeiro momento? já vai estar podendo passar todos os endpoints por ele, porque ele é uma caixinha agnóstica, né? Então, ele Uhum. não vai estar preso à quantidade de APIs que existe hoje, né? Ele já vai estar dinâmico. Se hoje nós trabalhamos com esse hall de API, mas se daqui a um mês surgir uma API nova que não existe no OpenSUSE, vocês começarem a transacionar entre transmissora e receptora, você vai passar pelo MOP, ele já vai ser capaz de interceptar e interpretar. Porque a gente tá usando, a gente vai usar para validar as estruturas e tal, o SDK do MockOpin. MockOpin. Então, internamente, ele está usando também uma inteligência já existente. Então, se uma API nova, até chegar para vocês, ela já passou por todos esses processos, né? Criação, homologação, validação ali no motor de conformidade e tal. Então, tá liberado para vocês, já está liberado também para poder transacionar no MOC, no MOP Client, desculpa. Ah, ali, Erenildo, então o MOP Client ele vai ser instalado apenas dentro da transmissora, é isso? Ou ele também vai ser implantado dentro da receptora? Nas duas. Porque, Nas imagina que é o duas. seguinte, nas duas. Porque uma receptora, isso a gente está falando em termos de papéis em uma transação. Mas uma seguradora que é receptora, ela também pode ser transmissora em algum momento. Então Pode não faz ser. sentido a gente olhar só para um lado unidirecional, o Carlos. Então, assim, de qualquer forma, todas as seguradoras que fazem parte do contexto aqui do OpenSUSE, elas terão que ter um MOP instalado, né? Seja para recepcionar, seja para transmitir, tá? E já foi pensado quanto à funcionalidade com a SPOC? Porque daí a SPOC ela vai ter também esse papel, né, de receptora de dados, transmissora de dados, e ela vai gerar alguns consentimentos internos que não vão ser disponibilizados para as outras participantes, vai ser consentimento interno. Tudo isso daí também já foi pensado para o MOP, ou o MOP não vai entrar agora para a SPOC? Não, nesse contexto não tá pensado para SPOC, não. Lá você tinha falado que vai ser assinado o payload que vai ser enviado do MOP Client para o MOP Server, né? Uhum. Esse payload ele vai ser assinado com o certificado da participante ou um certificado de gerência do próprio MOP? Certificados de endereço no próprio MOP. A gente Ah, vai tá. fornecer os certificados para poder assinar. Então daí tipo, o MOP não vai precisar ter acesso ao BRCIO nem ao BRCAC da participante. Não, pessoal, a ideia é que não. A ideia é que seja menos intrusivo. A gente vai garantir essa segurança, essa conformidade que vocês têm preocupação, mas a ideia é que seja menos intrusivo possível. Então, para assinar o payload, tá, vai ser tudo fornecido pela nossa infraestrutura, tá?
Rodrigo, Senão eu teria que fazer uma configuração, Marcos, desculpa, Maurício, para cada participante eu teria que ter uma configuração do meu lado, né? Então isso seria inviável. Pode falar, Maurício. O era isso que eu ia Rodrigo. perguntar. Era isso que eu ia perguntar mesmo, que você acabou de responder, né? Então vai ter um certificado próprio para o MOP, aí pensando na É, saída, né? sim, Como sim, receptora, sim, né? Aí sim, ele vai sim, assinar ele vai assinar e fazer todo o processo, né, por conta dele, né? sim, exato. Entendi. Uhum. E só uma última dúvida, só para não estender muito. O MOP ele vai repassar os headers que ele chegar na requisição, pensando no ponto de vista da transmissora? Ele vai repassar, vai virar tipo um proxy, vai repassar todos os headers que chegarem de fora? Como que você está Todos os pensando nisso? headers que estiverem dentro do contexto da transação do PIN, né? É, nem todos os dados serão transmitidos, né? Por questão de LGPD e tal, mas aqueles que estiverem dentro do contexto para que atenda à metrificação da PCM serão passados, tá? Tá, mas, por exemplo, a gente tem. Vou fazer um exemplo, tá? Uhum. A transmissão do token. Com quem fica a responsabilidade de validar esse token? Não é com o MOP, O, né? Com to o server aqui Não, da não, isso o participante, certo? token não não, vai. O não, token não entra na PCM. não entra PCM, a gente não, nem tem por que receber esse dado. Não, para PCM não, mas pensando do ponto de vista de integração, né? Quando ele for fazer a parte como se fosse o receptor, né? Desculpa, como se fizesse a parte do meio do caminho entre a borda, né? A gente e a parte, digamos, dos dados em si que vão ser distribuídos, né? Uhum. Ele nessa etapa ele deveria passar alguns headers para a gente, não sendo, né? Por exemplo, token, algum outro de controle que vai vir para a gente. Tá, mas Ou você não, ele fala só da. vai se limitar nesse Não, momento não. aos headers do contrato. Vamos lá. O MOP Client, ele não passa nada para vocês. Vocês que passam informação para eles, para dentro dele. Ó, eu tenho uma comunicação do ponto A para o ponto B, né? Transmissora e receptora. Isso já está acontecendo. O que você vai fazer não parar o que você está fazendo hoje e dar um fork nessa requisição para dentro do componente do MOP Client, que é, que é toda aquela engenharia que eu mostrei aqui para vocês. Sim. Abre o E como que diagrama, fica Irenildo. o Authorization Server atual? Como é que fica esse cara? Aqui, ó. Todo esse Ah, componente aqui para vocês. Desculpa, pode repetir a pergunta? como que fica os atuais Authorization Servers que a gente usa, que faz o controle do off todo? O MOP ele A, vai su- fazer isso também? a sua requisição, a gente não vai dropar ela. Ela não vai ser interceptada em fim de ser investigada para ver se ela vai ou não. Ah, A gente entendi. Você só vai repassar. Entendi. só vou repassar. Só vou Entendi. repassar. Entendi. 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 É só um Não, repasse, perfeito. Uhum. tá bom? Integral. Beleza. Aí aqui essa camada de segurança, desculpa, essa camada de segurança aqui é para ver se a sua requisição, de fato, pode consumir os recursos que estão dentro do MOP. Aí eu tenho a questão de autorização, autenticação, a questão do certificado que eu vou configurar, já vai vir pré-configurado no proxy aqui para poder assinar a criptografia da saída, né? Tudo isso vai estar nessa camada aqui, mas de fato a gente só vai pegar e repassar. Só pegar e repassar, mas no sentido assim, tem regras, eu tenho que atender a parte de dados, a parte de segurança, a parte de dados, eu tenho a questão Isso. da limpeza, dos dados que eu não posso mandar para dentro da parte do serve, eu tenho a questão da anonimização, tem a questão da segurança, Uhum. né? No futuro vai entrar a questão do módulo antifraude, essas coisas todas. Então, Entendi. a gente não vai dropar, interceptar e blocar a transação de vocês, não, tá? A gente só vai pegar, fazer, trabalhar em cima do dado e mandar para o lado serve para poder a gente ter dado para fazer as métricas. Uhum. Beleza. Fechou. Beleza. Rodrigo, eu vi que você fez uma pergunta também, que consta aqui no chat, porém,
se não, de acordo com a minha interpretação, acredito que você já realizou ela aqui pelo Elenildo, já foi respondida, está correto? Carlos, Perfeito, desculpa. eu já puxei ela, a primeira. Não, eu mencionei o nome errado, Rodrigo e Elenildo, desculpa, Sim. eu sou o Carlos Justino, relacionado à pergunta do BRCIL. Eu perguntei de novo, ele respondeu, sim, tá Perfeito. entendido. Vai ser pelo próprio MOP, o MOP vai ter o próprio certificado que vai assinar lá e não vai envolver o certificado da participante. Obrigado, Carlos. Pessoal, alguém mais gostaria de... tem alguma dúvida relacionada ao MOP, ao que foi explicado aqui, às perguntas dos nossos membros aqui presentes? Aí uma outra questão, pessoal, a gente recebia aqui uma informação, eu gostaria de perguntar a vocês se, por um acaso, alguém recebeu uma mudança dessa agenda que está ocorrendo agora, né, das 14 às 15, vocês, por um acaso, receberam algum tipo de atualização, de mudança para mais cedo, 8h30 da manhã, por exemplo? Alguém recebeu, teve esse problema também? Não. Não. Bom, e aí, pessoal, assim, a gente, com certeza, nós não... Se acontecer, todo mundo aqui, nós trabalhamos com tecnologia, conhecemos aqui Microsoft Exchange e outros provedores que podem, né, horário e por aí vai, pode acontecer esse tipo de inconveniência por erro de ambos os lados. Então, mas desde já adianto a vocês que caso em algum dos nossos workshops, em alguma das nossas reuniões, dos presentes aqui, que sejam membros dos nossos GTs, que isso ocorra, podem ter certeza que o secretariado irá encaminhar um e-mail com vocês, com as devidas explicações, indagando, né, comentando sobre esse tipo de postergação, dilação, alteração, de forma prévia, tá? Então, se alguém recebeu aí, a gente pede desculpa, mas realmente não houve uma modificação. Lembrando que o vídeo aqui é gravado, estará disponível no portal do desenvolvedor ainda hoje, se possível, mas não limitam-se a isso. Caso qualquer um de vocês aqui, das participantes, dos fornecedores, tenha alguma dúvida relacionada ao MOP, é muito importante que vocês entrem em contato conosco para que a gente esclareça, né? Essa transparência e essa construção é em conjunto, tá? É em conjunto com todos vocês. Bom, pessoal, caso não há novas perguntas, gostaria de agradecer a presença de todos, acho que é um excelente workshop, novas dúvidas esclarecidas, é um ponto bem técnico, acredito que estamos evoluindo de uma forma consistente, que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais nossa ferramenta e atender a todos os participantes. Diante disso, gostaria novamente de agradecer e desejar a todos aí um bom final de tarde, um bom final de semana. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu. Colocamos Tchau, sempre. igualmente. Tchau, tchau.